Eu não sei o que você está fazendo nessa terra aqui, sinceramente. 3 atividades com o IA que todo mundo deveria estar fazendo. Nesse vídeo aqui eu quero falar para você 3 coisas que se você não está fazendo, você tem que correr e começar a fazer. Seja você profissional, seja em qual área você trabalhar, se você é empreendedor, são coisas que todo mundo deveria estar fazendo se não quiser ficar para trás. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês é: seja mais produtivo. Se você não está usando a inteligência artificial para ser um profissional mais produtivo, você está perdendo tempo. E não é à toa que uma pesquisa da Microsoft mostrou que os chefes, a maioria dos líderes, não acreditam que sua equipe está preparada para usar IA. 82% dos líderes não acreditam que a equipe que ele tem hoje está preparada para usar a IA no dia a dia. E aí você precisa ser mais produtivo. E como que você vai ser mais produtivo? Usando ferramentas, muitas das vezes gratuitas, para ajudar você a fazer o seu trabalho do dia a dia. Se você não entra no ChatGPT ou no Gemini ou qualquer um outro 10 vezes no dia, você está perdendo tempo de ser mais produtivo, entregar mais valor, entregar um trabalho melhor para as pessoas. Vou dar alguns exemplos. Imagine que você tem que escrever um e-mail para um cliente, um e-mail que você vai lá detalhar algum projeto, colocar algum atendimento ao cliente, alguma reclamação. Se você não usa a IA para que você consiga dar uma resposta de forma mais rápida, para que você consiga escrever um e-mail que seja mais persuasivo e que mostre de forma mais clara para o cliente aquela situação, aquela resolução daquela situação, você está perdendo tempo. Coisa simples assim. Se você não usa a IA para você fazer, por exemplo, se você é da área financeira, para te ajudar a fazer indicadores. Seu chefe sempre pede aqueles indicadores para você e você fica lá, gasta 2, 3 dias para fazer isso no Excel, no PowerPoint, você não está usando a IA para gerar indicadores ou para que isso te dê insights. Você precisa colocar a IA, colocar as ferramentas de IA no seu dia a dia. E aí a gente está falando o seguinte, você tem duas formas de fazer isso também. Você pode usar o ChatGPT, que são o que a gente chama de LLM, que são os modelos de linguagem. Você pode usar o que todo mundo usa, a conta gratuita. Se você puder usar a conta paga, você tem acesso a mais funções, como você tem vários agentes customizados lá que você pode usar específicos para tal coisa. E você pode usar também ferramentas específicas. E aí depende da área que você está. Dependendo do que você faz, em que área você trabalha, em que área que é a sua empresa, você tem ferramentas específicas que você pode usar. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui que eu gosto muito, que é uma ferramenta que gera lista de atividades. Então imagine que você tem uma atividade na sua empresa que você vai implementar um ERP na sua empresa. E você usa essa ferramenta. Essa ferramenta, ela gera ali todas as atividades que você precisa executar para implementar um ERP na empresa. Só o fato de você não ter que partir do zero para pensar e delegar e estruturar um projeto de implementação do ERP, isso já salva para você um tempo enorme e um esforço enorme para você pensar em todas as coisas. Tá? Então, você tem uma série de ferramentas, você pode usar uma ferramenta que vai te ajudar a criar um logotipo, por exemplo. Você tem ferramentas que te ajudam a criar uma apresentação. Você tem ferramentas que te ajudam a criar um website. Você tem ferramentas que te ajudam a escrever um livro. Enfim, tem ferramentas de tudo quanto é tipo. É só pesquisar que você vai encontrar uma que vai atender a sua necessidade. A grande maioria você pode usar free, algumas você tem que pagar para usar de forma mais avançada. Então, esse é o ponto número 1. Se você não está usando a inteligência artificial para ser uma pessoa mais produtiva, você está perdendo muito tempo e muita oportunidade. E está todo mundo de olho, tá? Seu chefe está de olho em você, seus clientes estão de olho em você, se você está sendo cada vez mais produtivo e está aproveitando isso e se destacando, entregando mais valor, entregando mais coisa, sendo mais ágil, sendo melhor na comunicação. Então está todo mundo olhando isso, tenho certeza. Segundo ponto, atender melhor o seu cliente. Então vamos lá, atender melhor o seu cliente. Será que você está usando a IA para atender melhor o seu cliente? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é um empreendedor, que você tem uma loja de roupa. Tá? Você tem uma lojinha de bairro de roupa. Quando o seu cliente te chama no WhatsApp às 22h37 da noite, porque ele viu no seu Instagram que tem lá
uma roupa que ele quer. Você está disponível para responder? Você tem alguém disponível para responder? Se você tiver, provavelmente o valor que você está pagando para essa pessoa é muito mais alto do que o custo de você automatizar isso com a IA. Então, se você é empreendedor, seja qual for o seu negócio, e não conectou uma IA para responder os seus clientes, você também está deixando de aproveitar toda a oportunidade com a inteligência artificial. Você está deixando o seu cliente no vácuo, seu cliente fica esperando, tem que esperar outro dia para ter uma resposta, e aí você já passou, ele já não lembra mais o que ele estava querendo, toda aquela empolgação de comprar lá o seu produto passou, e aí ele não compra mais de você. Então você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, como a gente costuma dizer. Ah, mas eu não sou empreendedor, Elton, eu não tenho negócio. Mas você tem o cliente interno, você tem o seu chefe, você tem os outros departamentos, você tem as pessoas ali que você interage, seja os clientes da sua empresa que você tem que atender. Então você também tem a oportunidade de atender melhor o seu cliente, seja ele interno ou seja ele externo. Então esse é o segundo ponto. Se você não está usando a IA para atender melhor as pessoas, você também está perdendo dinheiro e perdendo a oportunidade de se destacar no mercado. O terceiro item que eu quero trazer para vocês é o seguinte: com a inteligência artificial, e aqui antes de falar desse item aqui, eu quero falar o seguinte: o que é basicamente a inteligência artificial que a gente vê hoje, né? São os LLMs. Se você ouviu falar isso, não se preocupe, você não precisa saber tecnicamente, mas são os modelos de linguagem, certo? O que esses modelos são? Eles são treinados, eles recebem treinamentos e catalogam as informações de uma forma, né? Então aqui tem todas as informações que eles receberam, são bilhões de parâmetros, dependendo do modelo de linguagem ele tem bilhões de parâmetros, mas são as informações que ele recebeu, catalogou e vai usar o algoritmo, a estatística dentro dele lá para te dar uma resposta, para te trazer essa informação. Então você imagine que ele sabe muito, né? Os modelos eles têm a quantidade de informações que eles sabem muito. Então se você não está aproveitando esses modelos, essa tecnologia, que você consegue conversar de forma natural, você não tem que aprender nenhuma técnica avançada de programação, você não tem que ser um expert em nada, é só você abrir o chat e perguntar para o modelo de linguagem sobre qualquer assunto que você queira saber. E você não está aproveitando isso para que você aprenda algo novo, para que você se desenvolva em algum aspecto profissional ou pessoal, eu não sei o que você está fazendo nessa terra aqui, sinceramente. Se você não está usando isso para aprender, você está perdendo muito tempo. E aí eu quero trazer uma situação importante para você. O avanço da tecnologia e da IA vai transformar os empregos. Todo mundo está falando e sabe que o avanço da IA vai transformar drasticamente os empregos. Então, se você não está desenvolvendo novas habilidades, se você não está antenado ao que está acontecendo e procurando conhecimento para que você esteja preparado para essa transformação que vai acontecer nos empregos, sinto muito. Em algum momento, talvez você perca seu emprego e tenha dificuldade para se recolocar. Em algum momento, talvez a sua empresa não seja mais necessária para o mundo e você tenha dificuldade para recolocar a sua empresa, ou para transformar a sua empresa, ou para abrir um outro negócio. Então, se você não está olhando para isso e não está aprendendo algo novo, ou buscando conhecimento, buscando estratégias, buscando formas de fazer com a inteligência artificial, provavelmente em algum momento você vai sofrer. A dica que eu dou é essa dica de ouro e eu deixei ela por último de propósito. A grande coisa que você pode usar a inteligência artificial, uma das grandes aplicações, é para aprender. Se você entrar lá agora, qualquer assunto que você queira saber, como se constrói um foguete, como é feito qualquer coisa no mundo, você vai ter um nível de informação. E a partir do momento que você aprende a usar a IA de uma maneira mais avançada, você vai aprofundando esse conhecimento e você pode ter acesso ao que você quiser. Isso para você pensar a sua carreira, pensar a sua empresa, tornar a sua empresa mais produtiva, ter um profissional melhor, um profissional que vai estar em destaque, para na hora que a transformação chegar no seu negócio, você seja a pessoa que vai
ajudar e vai impulsionar toda a transformação que vão acontecer dentro das empresas, e elas vão acontecer. Porque isso vai chegar de uma certa forma, isso está chegando de uma certa forma, que todo mundo vai ter que se adequar, vai ter que se tornar mais produtivo, implementar e trazer ali essas inovações para dentro da empresa. Então é isso. Então, se você quer ser essa pessoa, você precisa aprender algo novo sempre. Eu costumo dizer o seguinte: a IA não vai eliminar nenhum emprego. Porém, quem usa a IA vai usar a IA para substituir as pessoas por tecnologia. Então, se você quer ser essa pessoa que vai estar preparada para usar a IA e trazer produtividade e mudar, então você precisa realmente aprender sempre. É isso aí, é esse o recado que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilha esse conteúdo, deixa o seu like, deixa seu comentário. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez.